matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, trazendo para você mais uma videoaula de matemática. Dessa vez, trazendo para você a correção da questão número 40 do processo seletivo EBAP 2023 da Universidade Federal de Minas Gerais, com o tema trigonometria no triângulo retângulo, uma questão super interessante que diz o seguinte: após serem traçadas as bissetrizes dos três ângulos de um triângulo equilátero, foram destacados 6 triângulos A, B, C, D, E, F, conforme figura 1, recortando e juntando esses triângulos, construiu-se um quadrilátero, figura 2. Se o lado do maior triângulo da figura 1 mede raiz de 3 menos 1 decímetros, qual é o perímetro desse quadrilátero, figura 2, em decímetros? Então, como eu já disse no início do vídeo, trata-se de trigonometria no triângulo. Por quê? O comando do problema diz que são traçadas bissetrizes dos 3 ângulos do triângulo, a partir desse uma bissetriz, a partir desse uma bissetriz, a partir desse uma bissetriz. O que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. E diz que esse triângulo é equilátero, equivalentes lados, com isso ele é equiângulo, ou seja, ele tem todos os ângulos com as mesmas medidas. Por exemplo, se você pegar aqui esse ângulo, ele tem 60 graus. Esse ângulo, ele tem 60 graus. E esse ângulo, ele tem 60 graus. Por que eu posso afirmar isso? Porque se o triângulo é equilátero, ele é equiângulo, você divide ele em 3 partes. Por exemplo, um triângulo tem 180 graus como a soma dos ângulos internos. Você divide em 3 partes, cada uma mede 60. Como pergunta o perímetro do quadrilátero, antes de chegar aqui eu tenho que saber essa alturazinha, porque aqui é fácil de saber. Vou ampliar esse triângulozinho verde aqui, ele é um triângulo retângulo, com certeza, porque aqui essa bissetriz, ela divide o ângulo ao meio e ela chega aqui ortogonalmente, porque o triângulo é equilátero, então ele é um triângulo retângulo. E a base dele, já foi dado que o lado do triângulo mede raiz de 3 menos 1. Então aqui veja que esse triângulo em verde, a hipotenusa dele é a bissetriz partindo desse ângulo, ou seja, divide esse ângulo em duas partes iguais, em duas partes de 30 graus. Aqui agora ficou simples para eu definir essa base desse triângulo em verde, porque diz assim: se o lado do maior triângulo da figura 1 mede raiz de 3 menos 1, então o todo aqui mede raiz de 3 menos 1. Essa parte é raiz de 3 menos 1 sobre 2. Então agora me falta definir a altura. Como que eu posso fazer isso? O que eu uso? Primeiro, eu tenho que saber o nome dos lados do triângulo aqui em relação a esse ângulo. Por exemplo, esse lado que é adjacente a esse ângulo, que está colado nesse ângulo, eu chamo de cateto adjacente. Adjacente ao ângulo, colado no ângulo. O lado maior de um triângulo é sempre a hipotenusa, e esse lado que está oposto ao ângulo eu chamo de cateto oposto. E aqui, veja que eu tenho o valor do cateto adjacente e procuro o cateto oposto. Quando tem cateto oposto e cateto adjacente, o que a gente usa? No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, a gente usa tangente. E aí eu vou usar a fórmula da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quanto que é a tangente de 30? Eu uso trabalhar com música em minhas aulas de matemática e tem uma musiquinha para fixar os valores dos senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis, que são ângulos de 30, 45 e 60, que é a seguinte, ouça. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3.
com raiz de 3. E a tangente de 30 por essa tabelinha está aqui, que é raiz de 3 sobre 3. Então venho aqui e coloco no lugar da tangente do ângulo raiz de 3 sobre 3, que é igual cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é raiz de 3 menos 1, sobre 2. Vou até colocar em preto aqui para não misturar, né? Então, se eu pegar esse termo que está no denominador e passar para antes da igualdade, ele que está em uma divisão, ele vai para lá em uma multiplicação. Então, eu vou ter essa raiz de 3 sobre 3 que já estava lá, vezes essa aí que chegou do segundo membro, e raiz de 3 menos 1 sobre 2. Isso é igual a H. Multiplicando aqui, olha, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que são 3. Raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3, que é o resultado dessa multiplicação. No denominador, 3 vezes 2, 6. Isso é igual a H. Eu posso trocar os termos de lado aqui, H é igual 3 menos raiz de 3 sobre 6. E veja que como pede o perímetro dessa figura 2, ela tem quantas alturas dessa aqui, olha, que são quantos triângulos? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 alturas, né, para formar o perímetro da figura 2. Então eu vou multiplicar esses 6 pelo valor de cada altura, que é 3 menos raiz de 3 sobre 6. E isso aí vai me permitir cancelar esse 6 com esse. Um está no numerador, outro no denominador. Sobrando assim somente 3 menos raiz de 3 das alturas. Agora vamos das bases, que tem essa e essa. Uma aqui, outra aqui. Então eu vou multiplicar 2 pelo valor da base, que é esse, ó, raiz de 3 menos 1 sobre 2. O que novamente me permite simplificar. Sobrando raiz de 3 menos 1. O perímetro, então, da figura 2 vai ser 3 menos raiz de 3, mais 3 menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2, menos raiz de 3, menos raiz de 3 anula mais raiz de 3, porque na matemática os opostos se anulam. Sobrando assim, perímetro igual a 2. Alternativa correta, letra C. Que bom que você assistiu essa videoaula, muito obrigado pela sua atenção. Pensando no seu sucesso, para que você aprenda matemática e detone aí nas provas dos vestibulares e do Enem, eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. E como eu gosto muito de música, eu deixo rolando para você no finalzinho do vídeo aí uma música que a gente tocou em um encontro de bandas antes da pandemia, lá na cidade de Couto Magalhães de Minas.